Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula sobre intervalos, segundo vídeo da série. Nesse vídeo a gente vai classificar os intervalos maiores, menores, justos e etc. Porém, você vai precisar de uma teoria musical básica que eu vou falar aqui rapidamente, tá? Eu não vou explicar essa teoria com muitos detalhes, porque senão a gente vai perder o foco do vídeo. Se você quiser que eu faça outro vídeo explicando essa teoria mais detalhadamente, se você não entendeu, eu posso fazer outro, só você comentar aqui e aí eu posto outro vídeo aqui explicando melhor essa teoria básica aí. Basicamente você tem que saber a escala maior e a regra dos tons e semitons. Eu vou explicar rapidamente aqui, mas de uma forma bem rápida, bem resumida, para a gente poder ir direto ao assunto. Então vamos lá, a gente tem aqui um teclado e a gente tem as teclas brancas, que são as notas naturais, e as teclas pretas, que são os sustenidos ou bemóis, né? Sustenido e bemol é uma alteração que a gente faz na nota para subir ou abaixar a nota em meio tom. A gente tem meio tom entre o dó e o dó sustenido. Porém, entre o dó e o ré a gente tem um tom, tá? Um tom inteiro, porque a gente está pulando uma nota ali que é o dó sustenido. No braço da guitarra aqui ou do violão, um tom inteiro corresponde a duas casas que você vai pular. Então, por exemplo, aqui a gente tem a nota Lá e aqui a gente tem a nota Si, certo? Na sexta corda aqui, casa 5 e casa 7. Então a gente tem Lá e aí a gente pula essa nota aqui do meio, que ela vai corresponder a uma tecla preta ali no nosso teclado, e aí a gente vai aqui para a nota Si. Então a gente tem Lá, Si, um tom inteiro, tá? Um tom inteiro é o intervalo de segunda, né? Como a gente aprendeu na aula anterior, no vídeo anterior sobre intervalos. Porém, a gente tem aqui o Si bemol, ou Lá sustenido, podemos chamar ele também de Lá sustenido. É como se fosse o Lá uma casa acima, mas não chega a ser o Si. Ou se fosse o Si uma casa abaixo, mas também não chega a ser o Lá. Ele fica entre o Lá e o Si. É uma teclinha preta ali, você vai ver aqui no teclado para ficar mais fácil de você enxergar aqui. No teclado é mais fácil de visualizar porque tem diferença de cor entre as teclas ali. Então a tecla que está entre o Lá e o Si, ela é o Lá sustenido ou o Si bemol, tá? Lá sustenido significa que subiu o Lá e Si bemol significa que desceu o Si. Repara que entre o Mi e o Fá a gente não tem tecla preta ali, então não tem Mi sustenido, também não tem Fá bemol. Na verdade existe, tá, Mi sustenido, mas ele vai aparecer mais para frente e não vamos falar sobre ele agora. Depois a gente tem entre o Si, quando volta para o Dó, também não tem Si sustenido, tá? Então isso é importante você decorar. Do Mi vai direto para o Fá e do Si vai direto para o Dó. O resto tudo tem sustenido e bemol também. Então a gente já sabe que a gente tem um semitom quando a gente anda apenas uma casa no braço do instrumento aqui. No caso do teclado do piano ali, a gente anda uma tecla, né, usando as teclas pretas. Quando a gente vai de uma casa aqui ou uma tecla no piano ali direto para outra nota, a gente tem meio tom. Quando a gente pula uma nota, aí a gente tem um tom inteiro, beleza? Essa é a definição de tom e semitom, de uma maneira bem grosseira aqui, bem rápida, mas é isso. Então agora que a gente já sabe o que é tom e semitom e a gente também já sabe o que é um sustenido e um bemol, a gente pode começar a classificar os intervalos. Eu vou classificar os mais usuais aqui nessa aula, nesse vídeo, tá? Vou falar sobre todos eles, só que nas próximas aulas eu vou detalhar mais um por um, tá? Cada aula eu vou detalhar um intervalo por vez, tá? Para ficar mais detalhado possível. Então vamos começar aqui pelo seguinte, ó, tem uma regra importante antes da gente iniciar aqui, que é o seguinte: a gente precisa classificar os intervalos de acordo com a nomenclatura que foi passada no vídeo anterior, né? Intervalo de segunda, por exemplo, é do dó para o ré, tá? Então se a gente falar dó para ré é uma segunda. Dó para ré bemol também é uma segunda porque continua sendo dó e ré. Só que o ré bemol, ele é a mesma coisa que o dó sustenido. Porém, se eu falar dó para dó sustenido, não é um intervalo de segunda, tá? Embora ele seja a mesma coisa que dó para ré bemol. Ficou confuso? Calma que eu vou explicar melhor. O ré bemol e o dó sustenido são a mesma coisa. Só que quando eu falo dó para ré bemol, eu estou falando notas diferentes. Olha só, dó para ré, mesmo que seja um ré bemol, tá? Então aqui é um intervalo de segunda. Quando eu falo dó para dó sustenido, é um intervalo de primeira, né? Como eu falei na aula anterior também, no vídeo anterior, não existe intervalo de primeira. A gente vai chamar de uníssono, mas aqui não existe dó para dó sustenido, tá? Mas, enfim, hipoteticamente, do dó para o dó sustenido seria um intervalo de primeira, tá?
porque é a mesma nota, dó e dó também, mesmo ele sendo sustenido. Deu para entender? Meio confuso, mas não fui eu que criei essas regras, tá? Então, parece confuso, mas vai melhorar com o tempo, confia em mim. Então vamos lá. Dó para Ré bemol é um intervalo de segunda. Dó para Ré também é um intervalo de segunda. Só que agora é que entra a classificação aqui. Vamos classificar então intervalos de segunda. Intervalos de segunda são classificados entre maiores e menores. Os menores são quando a gente tem um intervalo de meio tom ou um semitom, ou seja, dó para ré bemol, né? Podemos começar em qualquer outra nota. Por exemplo, lá para si bemol. Lá para si é um intervalo de um tom. Lá para si bemol é um intervalo de meio tom. Meio tom vai ser um intervalo menor, porque o espaço entre eles é menor. E um tom inteiro vai ser um intervalo maior, porque o espaço entre eles, obviamente, é maior. Então vamos classificar todos eles começando do Dó, para não confundir ainda mais. Dó para Ré bemol é uma segunda menor. Dó para Ré, segunda maior. Beleza? Vamos para os intervalos de terça agora. Intervalo de terça, a gente também vai classificar entre maior e menor. Tá? Terça maior. O que é uma terça maior? Dó para Mi. Ela tem 4 semitons, ou 2 tons, né? Você pode pensar também. 4 semitons entre elas. Ou seja, a gente vai andar 4 casas aqui no braço do instrumento, olha só. Vamos pegar o Dó aqui. Então a gente tem Dó para Mi, né? 1, 2, 3, 4 casas, olha só. 4 semitons a gente andou. Ou 2 tons inteiros, se você quiser pensar assim. Então aqui, um tom, porque pulou uma casa, mais um tom, porque pulou uma casa. Então, Dó para Mi, a gente tem um intervalo de terça. Aqui é uma terça maior, tá? Estou mostrando tudo numa corda só, que vai facilitar ainda mais a visualização aqui. Então aqui a gente tem uma terça maior. Se a gente for do Dó para Mi bemol, olha só, Dó, Ré, Mi, 1, 2, 3, continua sendo terça. Dó para Mi bemol é uma terça menor. E aí a gente tem um tom e meio, tá? Um tom e meio ou uma, duas, três casas, tá? Três casas, um tom e meio. Quatro casas, dois tons. Dá para entender? Tá pegando aí? Então vamos lá, ó. Dó para Mi, o intervalo de terça, que é Dó, Ré, Mi, como eu falei no primeiro vídeo, maior. Dó para Mi bemol, o Mi foi um pouquinho para trás, então o intervalo ficou menor. Então, intervalo de terça, menor. Beleza? Deu para pegar? Agora vamos para os intervalos de quarta. O intervalo de quarta é um intervalo justo, não tem maior e menor. Você nunca vai ouvir falar de quarta maior, quarta menor. Não existe. Quarta justa. A quarta justa é do Dó para o Fá, aqui no exemplo, né? O do Dó para o Fá a gente tem 2 tons e meio. 2 tons e meio correspondem aqui a 5 casas, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem aqui a nota Fá na oitava casa aqui, da corda Lá, tá? Da quinta corda. Então, um tom é duas casas, meio tom, uma casa. Então, meio tom, mais meio tom, mais meio tom, mais meio tom, mais meio tom, e a gente chegou no Fá, tá? Então, cinco semitons, ou dois tons e meio, Dó pro Fá, uma quarta justa, tá bom? Quarta justa. Tudo vai ficar muito mais claro nos próximos vídeos, porque aí eu vou falar intervalo por intervalo e eu vou dar muito mais exemplo, vai ficar bem mais fácil. Próximo intervalo, intervalo de quinta. A quinta também, assim como a quarta, ela é justa. Justa não tem maior e menor. Você nunca vai ouvir falar de quinta maior, quinta menor, tá? Quinta é sempre justa. Quinta justa são 7 semitons. 7 casas aqui no braço do instrumento. Ou 3 tons e meio. No caso aqui a quinta, no exemplo de Dó, Dó para o Sol. Beleza? Depois, sexta. A sexta a gente vai classificar entre maior e menor. Sexta menor, 8 semitons, ou seja, 8 casas no braço do instrumento. Ou se pode falar também de 4 tons. No caso aqui, sexta menor seria Dó para o Lá bemol. Dó para o Lá bemol. Lá bemol porque são 6, né? Vamos voltar aqui um pouquinho à teoria lá. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. São 6, então é uma sexta. Estou falando do Dó para o Lá. O Lá bemol, ele é a mesma coisa que Sol sustenido? É. Só que se eu falar Dó para o Sol sustenido, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente está falando de quinta. Aí no caso é uma quinta aumentada, que eu vou explicar depois. Não vamos confundir ainda mais. Espero que a minha explicação esteja ficando clara aqui.
Dó pro Lá bemol são 4 tons, tá? Dó pro Lá bemol é uma sexta menor. Depois temos a sexta maior. Sexta maior são 9 semitons, 9 casas do instrumento, 4 tons e meio. Sexta maior é do Dó pro Lá, beleza? Sétima. Sétima menor e sétima maior também. Não tem sétima justa, não existe. Vai ser o seguinte: sétima menor, 10 semitons ou 5 tons. Seria o Dó pro Si bemol no nosso exemplo aqui. Dó pro Si são 7 notas. Se o Si for bemol, sétima menor. Se o Si for natural, sétima maior, e aí serão 5 tons e meio, tá? Ou 11 semitons. Beleza? Depois a gente tem a oitava. Oitava é justa, Dó para o próximo Dó, né? Quando a gente percorre a escala toda. Seria 6 tons ou 12 semitons. Então vamos resumir aqui para ficar mais fácil da gente entender. A gente tem intervalos que são classificados entre maiores e menores e tem intervalos que são justos. Os intervalos justos são apenas justos, não tem maior e menor, beleza? Quais são eles? Os intervalos justos são a quarta, a quinta e a oitava, beleza? Sempre que você vê uma quarta, uma quinta ou uma oitava, ela não vai ter maior e menor. Quando você vê uma segunda, uma terça, ou uma sexta, ou uma sétima, aí ela vai ter uma classificação entre maior e menor. E como é que a gente classifica o maior e menor? Bom, na segunda, a gente vai classificar entre menor quando ela tiver um semitom ou meio tom, e maior quando ela tiver 2 tons. Tá? Não precisa decorar esses tons agora, tá? Eu só estou passando a informação aqui. Depois a gente vai detalhar isso muito mais. A terça, para ela ser menor, ela tem 3 semitons. Para ela ser maior, ela tem 4 semitons. Ou um tom e meio para menor e 2 tons para maior. Depois a quarta é justa, como eu já falei. A quinta também é justa, beleza? A sexta menor tem 8 semitons ou 4 tons. E a sexta maior tem 9 semitons ou 4 tons e meio. Depois a sétima, menor e maior também. A gente tem 10 semitons para a sétima menor ou 5 tons e 11 semitons para a sétima maior, ou 5 tons e meio. Exemplos em Dó, então. Dó para o Ré, segunda. Segunda maior, porque é Dó para o Ré. Se o Ré for bemol, segunda menor. Terça, Dó para o Mi, terça. Dó para o Mi bemol, menor, porque o Mi está bemol ali. Quarta, Dó para o Fá, quarta justa. Quinta, Dó para o Sol, quinta justa. Sexta. Sexta é Dó pro Lá, né? Sexta maior. Se for Dó pro Lá bemol, sexta menor. Sétima. Dó pro Si, sétima. Sétima maior. Dó pro Si bemol, sétima menor, porque o Si tá bemol ali. Então a sétima diminuiu, sétima menor. E oitava, Dó pro Dó mesmo, né? Subindo a escala toda, oitava justa. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Salva o vídeo aí. Se ficou alguma informação para trás aí, volta ao vídeo, assiste de novo, anota aí no papel, estuda aí que você vai acabar entendendo. É só você ir assistindo o vídeo com calma que você acaba decorando. Não precisa lembrar de todos os intervalos, nada disso. É só você entender que existem distâncias entre as notas e que elas são classificadas ali, maiores, menores e tudo mais. A princípio, o que você precisa decorar aí é que nós temos intervalos justos e intervalos maiores e menores. Quarta, quinta e oitava vai ser justo, todos os outros maiores e menores. Isso já vai ajudar bastante. Valeu, até o próximo vídeo.